Então, pessoal, é o seguinte. Todo projeto elétrico tem que ter esse quadro de carga aqui, ó. Onde está o disjuntor geral. Temos o DR. Para quem não sabe o que é DR, é disjuntor diferencial residual. A função dele é proteger o ser humano em caso de choque elétrico. Ele funciona com corrente nominal, 40 ampere e 30 miliamperes. Esse 30 miliamperes aqui é para proteger o ser humano. Vocês encontram ele no mercado na faixa de 30 miliamperes para proteção humana. Por quê? Porque o ser humano ele não suporta mais do que 1 ampere. Então, esses disjuntores eles têm que ter essa faixa aqui para cargas, para atender cargas, lâmpada, chuveiro elétrico. E essa aqui é para no caso de choque do ser humano, porque 500 miliamperes é fatal, tá bom, pessoal? 500 miliamperes é fatal. Então, ele tem que ficar nessa ordem aqui. 500 miliamperes mata uma pessoa. Então, ele está regulado nessa faixa aqui. Se passar uma corrente dessa aqui pelo corpo humano, automaticamente ele vai abrir aqui, ó, certo? Então, aqui está o caso do DPS, pessoal. Então, isso aqui é um quadro, isso aqui é um quadro de carga. Hoje a nossa aula é esse aqui. Depois que estiver pronto, você vem preparar esse quadro aqui, ó, uma planilha. Então, ó, aqui nós temos o disjuntor geral, a entrada é 380, que são 5 fios, são 3 fases, mais neutro 4, mais terra 5, de 10 milímetros. Já está calculado. O diâmetro do eletroduto é 1,5 polegadas, para entrar nesse quadro aqui. Esse quadro aqui fica lá na sala de aula, fora da sala de aula. Tá aqui no projeto, olha ele aqui, ó, no projeto, ó. Quem não assistiu minha aula passada tem que assistir. Essa aula são 5 partes, ela está dividida em 5 partes, certo? Porque é esse quadro aqui, ó. Com todos os disjuntores. Então nós temos aqui o disjuntor geral, o DR, chamado DR, disjuntor diferencial residual para proteger o ser humano. Nós temos o DPS, disjuntor de sobretensão, que, como eu falei para você, existem muitas pessoas que não sabem calcular o disjuntor DPS, disjuntor de sobretensão. Nem mesmo os engenheiros não sabem calcular. Aí é que nós temos os disjuntores de iluminação, 10 amperes. Nós temos 5 circuitos na sala de aula. Circuito 1 para iluminação. Circuito 2 aqui, ó, são de 1600. São 8 computadores de 200 watts, 1600. Circuito 2, computador. E o circuito 3, ar-condicionado funcionando na energia solar, trifásico. A potência dele é 3080, 22.000 BTU. Ar-condicionado, isso aqui é o circuito 3 do ar-condicionado. Circuito 4, computadores. São 8 computadores, 200 watts cada potência, dá 1600. No circuito 5, nós temos ventiladores, 3 ventiladores de 200 600 watts. Aqui nós temos 7 circuito reserva, 9 reserva, e 8 reserva e 10 reserva. Então, os disjuntores já estão dimensionados. 20 amperes para o ar-condicionado, 10 amperes iluminação, 15 amperes computadores, 15 amperes computadores, 15 amperes ventiladores, certo? Então, já está dimensionado esses disjuntores. Aqui, disjuntor geral, 40 amperes, trifásico, condutor aqui 10 milímetros. E aqui o DR, já está calculado também, o DR tem que ser, a potência dele tem que ser igual a esse aqui. Nunca esse aqui tem que ser maior e esse aqui menor, tem que ser igual as potências dele. Em corrente nominal, 40 amperes e 40 amperes, 30 miliamperes. Então, pessoal, aqui que está o problema do DPS. Para que serve esse dispositivo aqui? Ele é ligado 3 fases mais neutro e aqui é fechado no final e aterrado aqui. Isso aqui é aterramento. Todo aterramento, pelo padrão, ele tem que ser verde. Pelo padrão, ele tem que ser verde, o fio verde. Então, isso aqui é o DPS. Esse aparelho é muito importante hoje nas instalações elétricas, seja residencial, industrial, comercial. Esse aparelhozinho aqui, que ele evita queimar seus aparelhos em caso de sobretensão, certo? Mas como é que é calculado? Isso aqui é 3 kA. O que significa esses 3 kA? Significa quilo, significa 1000. Então, você multiplica 3 vezes 1000, então, 3.000 amperes, certo? Então,
como calcular o DPS, certo? O cálculo da impedância total é feito somando as impedâncias desde o ponto onde se presume que venha ocorrer o curto-circuito até a fonte que o alimenta. Assim computa a impedância do circuito de baixa tensão, motores, impedância do transformador, impedância do circuito de alta tensão, até se chegar à impedância do transformador. A corrente de curto-circuito será tanto menor quanto maior o valor da impedância do sistema. Então, pessoal, olha, presta atenção nisso aqui, ó. É importante o conhecimento da corrente de curto-circuito numa instalação elétrica, certo? Então, a impedância do circuito de baixa tensão, motores, impedância do transformador, impedância do circuito de alta tensão, até se chegar à impedância do transformador, certo? Então, a corrente, que essa corrente aqui, presta atenção, a corrente de curto-circuito, isso aqui é corrente de curto-circuito. A corrente de curto-circuito, certo? Ela tem que ser, a corrente de curto-circuito será tanto menor quanto maior o valor da impedância do sistema. Então, pessoal, por que os projetistas de engenheiro estão colocando aqui 45 kA para um disjuntor de 40 amperes aqui? Ele está calculando isso aqui com referência a isso aqui, ele está enganado. Ele não tem que calcular esse DPS de acordo com esse DR aqui, 40 amperes, e nem de acordo com isso aqui. Ele tem que calcular esse DPS aqui de acordo com essas impedâncias até chegar lá no transformador, porque toda escola tem um transformador. A maioria das escolas hoje tem transformador de 75 kVA, 150 kVA, 500 kVA, 1000 kVA, isso vai ser depender do tamanho da escola. Então, esses projetistas aí, professores, eles estão calculando esses DPS em relação a isso aqui, que ele tá errado. Ele está calculando esse DPS em relação a isso aqui, que está errado. Esse DPS ele é calculado desde lá fora, na rede pública, até chegar aqui. Então, tudo que existe de lá até chegar aqui, existe impedância, certo? Então, eu calculei, como é que calcula isso aqui? Esse aqui é corrente de curto-circuito, certo? Isso aqui se chama corrente de curto-circuito. Quando a resistência e impedância de um circuito cai a zero, disse que é corrente em curto. Quer dizer, quando a resistência ela cai a zero, né, disse que ocorre um curto-circuito. Pela lei de Ohm, tensão é resistência vezes a corrente, aplicável a corrente contínua. Isso aplicado em corrente contínua. Vê-se que a tensão mantendo-se constante e aplicável à corrente contínua. Vê-se que a tensão mantendo-se constante, a resistência cai na zero, a corrente tenderia ao finito, certo? Ela tenderia ao finito, e não é verdade. E jamais a corrente ela vai chegar ao infinito. Na realidade, a impedância do sistema nunca chega a zero. Então, tem muitos professores dizendo que a resistência ela chega a zero. Não é verdade isso aí. Então, ela nunca chega a zero, pois entre o ponto onde ocorre o curto-circuito e a fonte, que é lá no transformador de energia, sempre existe certas impedâncias que conduzem a um valor finito. Existe um valor finito, não infinito, para a corrente, embora muito elevado. Então, pessoal, essas correntes de curto-circuito, ela não é infinita, ela é finito. E por que os caras estão colocando aqui DPS de 45, 50 aqui? Eles estão fazendo cálculo aleatório. Então tá errado. Então como é que faz esse cálculo aqui, ó? Então suponhamos que essa escola aqui eu estou fazendo só para uma sala de aula, suponhamos que essa escola está sendo atendida por um transformador de 75. Então como calcular essa corrente de curto-circuito aqui, para esse DPS? Eu calculei 3 kA, mas eu calculei aqui, não é de acordo com essa instalação aqui, é de acordo com a potência do transformador que está instalado aqui nessa escola, lá na rede pública, elétrica pública. Então, como é que se calcula esse DPS? Tá aqui, eu encontrei 3 kA. Como foi que eu encontrei isso aqui? Suponhamos que o transformador lá fora, ó, da escola, ele é de 75, né? kVA, multiplicado por 100, que é percentual, certo? Multiplicado, dividido, né? Pela impedância do transformador, que é 5%. Certo? Aí você multiplica, eu vou transformar para quiloampere, vou transformar para isso aqui, quiloampere tem que multiplicar por 1000, porque K significa 1000. 1000 é igual
Então, eu vou dividir isso aqui pela tensão a R de 3. Então, 380 multiplicado pela R de 3 vai dar dividido por 657. Claro que vai dar 600. Tá aqui, pessoal. Tá aqui meu cálculo. Ó. Encontrei minha corrente de curto-circuito para essa instalação. Minha corrente de curto-circuito ela é 2.283. Então, eu vou colocar um percentual de 30% multiplicado por 1,30. 2.968 kA, arredondando 3 kA. Está aqui meu cálculo. Ó. Isso aqui é chamado corrente de curto-circuito. Então, as pessoas não sabem calcular esses DPS. Eles não sabem calcular esses DPS. Aí eles ficam instalando DPS aí aleatório. Porque o que tem mais visto aqui em projeto é os caras colocando aqui 45 kA, 30 kA, 50 kA. Tá errado. Ó, o meu cálculo aqui deu 3. Porque, ó, como isso já foi comprovado cientificamente pela lei de Ohm, certo? Que a corrente nunca tenderia a ir ao finito. Jamais. Então, quer dizer, que a resistência, a impedância nunca chega a zero. Então, todas as resistências, impedância, ela nunca chega a zero. Então, a corrente ela nunca vai ao infinito. Nunca vai ao infinito. Ela é finito. Isso aqui é finito. É finito. Não é infinito, é infinito. Então, está aqui meu cálculo, é 3 kA. Então, já demonstrei aqui meu quadro da sala de aula para vocês. Aqui é a simbologia, quadro de distribuição, essa luminária LED 2x18, tomada 30 do piso, tomada 3 polos 2,20 do piso, interruptor de 3 seção, eletroduto 3 quartos, eu não uso de meia, fio, fase, neutro, terra, caixa de passagem 40 centímetros do piso, quadro de comando, comutação automática. E aqui está o quadro, pessoal. Aqui, esse quadro aqui, ó. Esse quadro aqui vocês não vão encontrar na internet, esse quadro aqui. Eu já fiz uma pesquisa aí, esse quadro tudo é mal feito, esses quadros aí, desses projetos que esses caras fazem aí. Então, esse quadro aqui, ó, ele tem o número do circuito, descrição, iluminação, computadores, ar-condicionado, computadores, ventilador. Ele tem aqui a quantidade, potência ativa, potência aparente, fator de demanda, fator potência, tensão, corrente nominal, o que são os condutores, condutor, fio, fase, retorno, neutro, terra, proteção são disjuntores, total potência ativa, total potência aparente. E aqui, nesta última coluna, ele vai te dar o cálculo aqui embaixo do transformador que tu vai usar nessa escola. Então, meu quadro de carga, ele é 100 vezes melhor do que esses quadros de carga que eu pesquisei na internet. Tudo mal feito. Joguei tudo no lixo. Então, pessoal, esse quadro aqui, ele é completo, ó. Ele é completíssimo. Esse quadro aqui, ele vai te dar o total aqui embaixo, ó. Certo? Ele te dá aqui a corrente nominal, ele vai te dar o condutor aqui, geral, tudo isso é um geral. Ele vai te dar o transformador aqui, nessa coluna, que é demanda em kVA, ó, aqui, ó. Então, ele é completíssimo. Isso aqui é completo, completo, completo. Então, tá aqui, pessoal. Nosso quadro de carga está pronto. Eu já demonstrei para vocês aqui. Eu finalizo com a aula. O projeto está pronto. Em si, na prancha, ele está pronto. Aí, para vocês concluírem, vocês têm que fazer o memorial descritivo e a lista de material, mas fora do projeto. Então, sobre o projeto, é só isso aqui, pessoal. Então, tá aqui o projeto, está pronto de uma sala de aula de primeiro mundo, certo? É esse modelo aqui. Tem DR. Essa sala, ela tem até DR, que se um aluno, jamais o aluno vai ser eletrocutado nessa sala aqui. Primeiro que ele tem um DR, ó. Um DR global, é para todos os aparelhos esse DR aqui, inclusive para o ar-condicionado, um DR, 30 mA, tá aqui, e um disjuntor geral, certo? Então tá aqui, nosso quadro está pronto, que é a nossa sala de hoje, quadro DL, quadro de distribuição, luz e força, quadro de carga, sala de aula. Então tá prontinho aqui, certo? Quadro geral, mostrei para vocês. 380. Aqui tem entrada energia solar, gerador solar 62,4 mm positivo e negativo. Aqui nós temos fio neutro, R, fase, S, fase, TA, e temos o PE, proteção elétrica do ser humano. Aqui nós temos o disjuntor de energia solar, vem das placas solar. Os cabos 2x4 mm, 20 amperes de disjuntor. Isso aqui lá para o quadro de comando, comutação automática. Está aqui, ó.
enterramento. E o quadro de carga tá pronto, pessoal. Tá aí com DPS, tudo protegido esse quadro aqui, certo? Barramento do neutro, barramento de proteção elétrica, disjuntor geral, DR, dispositivo residual de proteção humana, e DPS, dispositivo de proteção de sobretensão, certo? Calculado 3 kA, que é que se chama corrente de curto-circuito, certo? Então tá aí, tá pronto. Vou encerrar por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.